alegramos, ó Pai, na tua luz, Pai. Nos alegramos, ó Deus, com tão grande salvação, ó Pai. Ó Deus, nos alegramos, ó Pai, com o teu amor, ó Deus, para conosco, que nos acompanha, que nos persegue, Pai. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Oh Deus amado, e nós confiamos no Senhor, ó Pai. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Pai. Oh Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos socorre, ó Deus. E o Senhor, ó Pai, está conosco, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Oh Deus amado, e nós esperamos em Ti, Pai. Só em Jesus, ó Pai, nós esperamos. Só em Jesus a vida eterna. Só em Jesus a paz. Só em Jesus a vitória. Só em Jesus, ó Pai, só através de Jesus nós conseguimos, ó Pai, chegar até Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Só em Jesus. Aleluia.
força, Pai, poderá nos arrancar, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque o Senhor nos comprou, ó Deus, pelo preço de sangue, Pai. Sangue precioso do Cordeiro que foi morto, ó Deus, imaculado, ó Deus, sem pecado algum, ó Deus, fruto, ó Pai, dos teus planos, ó Pai, dos teus propósitos para as nossas vidas, ó Pai, os teus planos de amor, ó Deus, os teus planos, ó Pai, o teu plano, ó Pai, de redenção cabal, o teu plano, ó Pai, infalível, ó Deus, o teu plano, Senhor amado, sempre será executado, Pai, sempre será executado, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, por essa graça que nos alcança, Pai, por essa graça, Pai, que nos alcançou, essa maravilhosa graça, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aqueles irmãos que têm seus dízimos e ofertas, ainda como um símbolo de louvor e gratidão a Deus, podem trazê-los enquanto nós louvamos ao Senhor, pode trazer a sua oferta, seu dízimo ao gasofilácio agora. Obrigado. Graça sublime do Senhor, perdido-me achou, estando cego, me fez ver da morte, me salvou. Senhor Jesus, tem nos achado todos os dias, ó Pai. O teu amor, ó Pai, tem sido derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, somos gratos, Senhor Jesus, porque as tuas misericórdias têm nos alcançado, Senhor. A tua fidelidade, ó Pai, tem sido sobre nós, ó Pai. Ó Pai, não tem nos faltado nada, Senhor Jesus, porque o seu amor, ó Pai, é infindável sobre nós, ó Deus.
nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande sacrifício de cruz que fizeste por nós, ó Pai. E nós, ó Deus, queremos colocar, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Jesus, diante do teu altar, ó Pai. Aceita, Senhor Jesus, que é o que temos, ó Deus, para te oferecer, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, com debilidades, ó Pai, com dificuldades. Mas, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, ó Pai. E que cada vez mais, ó Pai, possamos ter corações limpos diante do Senhor. Mãos limpas, Senhor Jesus, para fazer a tua obra, Senhor. Ó Pai, que possamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos atentos ao teu chamado, Senhor. Ó Deus, para olhar para os nossos irmãos, ó Pai, e sentir a necessidade, Senhor, de cada um. Ó Deus, tu sabes, Senhor Jesus, cada coisa, Deus, que é pedida diante do Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor dispense os teus anjos, ó Deus, para atender, ó Pai, cada pedido dos teus servos, ó Pai, pedido de cura, ó Pai, pedido de salvação, Senhor. Nós temos visto, ó Pai, o teu milagre, Senhor, na tua igreja. Podemos, ó Pai, acompanhar, ó Pai, quão grande obra, Pai, o Senhor tem feito no meio da tua igreja e fará ainda muito mais, ó Pai, quando estivermos atentos ao que o Senhor tem para nós, ó Pai. Como é maravilhoso, Senhor Jesus, estar em tua presença, ó Pai. E mesmo assim, ó Pai, ainda relutamos com isso. Pedimos perdão, Senhor Jesus, porque mesmo, ó Pai, com as nossas faltas, ó Pai, o teu amor tem nos alcançado, Senhor. E nós somos gratos a ti por isso. Somos gratos, ó Pai, pela família que o Senhor nos deu. Somos gratos, ó Pai, pela igreja que o Senhor tem nos dado. Somos gratos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Ó Pai, que cada vez mais possamos ter corações gratos, Senhor Jesus, para render a Ti um verdadeiro louvor, um genuíno louvor, ó Pai, que venha dos nossos corações, ó Deus, e que com isso, Senhor Jesus, não por merecimento, ó Pai, mas que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que possamos dar testemunho, ó Pai, com o nosso caminhar, não somente com palavras, Senhor Jesus, mas com atitude, Senhor, com testemunho de vida, Senhor, e que as pessoas possam ver que existe um Deus fiel e verdadeiro que tem cuidado de nós, ó Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras suficientes, Senhor, para te agradecer, ó Pai, o que temos sentido, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem feito muita coisa, Senhor. Eu creio que o Senhor fará muito mais, porque a tua palavra diz que nos findar dos dias, o Senhor, ó Pai, usará velhos, usará crianças, Senhor, para fazer, ó Pai, milagres, Senhor Jesus, no meio do teu povo. E nós cremos nisso, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, para quem temos pedido. Nós sabemos, Senhor Jesus, para quem temos clamado. E sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é fiel e verdadeiro para fazer infinitamente mais. Ó Pai, com alegria em nossos corações, que nós rendemos a Ti, ó Pai, todo louvor e adoração. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Pai. Irmão, só lembrando que sexta-feira agora, já é dia 12 de junho, é aquele jantar dos namorados, amém? Então, aqueles que deram seus nomes, por favor, hoje o Farsoni pediu para acertar pelo menos metade. Acerte com a Elza, que vai estar no final do culto aqui, amém? E começa, como está no boletim, irmãos, começa às 20 horas lá, tá bom? Lá no buffet Mantovano. Aqueles que não deram os nomes ainda há tempo hoje, tá bom? Irmãos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Por favor, levante uma das suas mãos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Queremos cumprimentar, dar um presente para você. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe, viu, irmão? Em nome de Jesus, sinta-se à vontade no nosso meio. Volte quando você quiser, tá bom? Pedir para os irmãos ali, o Juninho, dar um abraço na irmã ali, a Vanessa, o Brejão também, cumprimenta ele, tá bom? A irmã Jarlene, amém? A Camille, amém? Glória a Deus. A palavra está com o pastor Davi. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do 15. A partir do versículo 15.
Marcos capítulo 15, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo: Viva o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam. Depois de zombarem deste modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: Rei dos Judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: Ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa base, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo, e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele, disse: É verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago mais novo, e de José e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Senhor, eu te adoro pela tua palavra, e te adoro, ó Cristo bendito, diante do que a tua palavra nos mostra nesta noite. Nos mostra uma cena tão cruel, tão dolorosa, mas que esbanja amor, que esbanja misericórdia, que esbanja graça para com as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, ele faz uma oração por aqueles irmãos que todos nós devemos fazer por nós e pelos outros, né? Lá, Efésios 3,14, o apóstolo Paulo diz: Por isso eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, quer nos céus, quer na terra,
para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, olha que promessa maravilhosa que nós encontramos na oração do apóstolo Paulo, que conhecendo o amor de Cristo, nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós seremos cheios, repletos de Deus em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. E Paulo descreve esse amor como um amor que excede todo entendimento. É um amor que vai além do que a nossa mente humana pode alcançar. Por isso que para que a gente possa conhecer esse amor, e por isso que Paulo pede lá, né, que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. Porque para nós conhecermos esse amor, é preciso que o Espírito Santo abra os nossos olhos. E nós cantamos aqui um hino, ó, tão cego eu andei, né? O homem naturalmente por si só é cego. Mas aí a estrofe diz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Então houve um momento em que Deus abriu os nossos olhos, o Espírito Santo abriu os nossos olhos, para nós enxergarmos o amor de Cristo, cuja expressão máxima é a cruz do Calvário. Porque ali, todos os nossos pecados, todo o nosso pecado, foi castigado em Jesus. Irmãos, nós precisamos conhecer esse amor. Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser repleto de Deus? Então nós precisamos conhecer o amor de Cristo, nos aprofundar neste amor, mergulhar nesse amor, meditar nesse amor, orar pedindo que Deus nos ajude a entender esse amor, o grande amor de Cristo. E esse é o tema da nossa palavra nesta noite, o grande amor de Cristo. E olhando para o evangelho que nós lemos aqui, Marcos, o momento aonde Jesus foi crucificado, é aqui que o amor de Cristo é escancarado diante de nós. O amor de Cristo é exposto totalmente diante de nós. Então vamos ver como esse amor se revela aqui nesse texto, para que nós possamos conhecer esse amor, penetrar neste amor e ser tomados de toda a plenitude de Deus. Primeiro, aqui no verso 15, no verso 16, versos 15 e 16, nós vemos o Evangelho nos mostrando que Cristo foi entregue como um criminoso condenado à morte. Jesus, Pilatos, né, querendo agradar a multidão, ele então solta Barrabás e manda espancar Jesus. E a gente sabe que o outro evangelho fala que Jesus foi açoitado, ele levou uma quarentena de açoite menos um. Jesus foi açoitado e entregue àqueles soldados romanos, entregues àqueles homens perversos, como um criminoso, condenado à morte. Pensa nisso. Reflita nisso, meu irmão. Aquele diante de quem todos os homens terão de comparecer para serem julgados. Aquele a quem Deus, o Pai, concedeu a autoridade de julgar os homens no último dia. Ele foi julgado injustamente. Ele não teve um juízo
um julgamento justo. Jesus não teve um julgamento justo. Ele foi injustiçado e tido como criminoso, como malfeitor, e entregue às mãos de homens iníquos, de homens maus. De quem nós estamos falando, irmãos? Do puro, do inocente, do santo, do perfeito Filho de Deus, que nunca pecou, nem jamais dolo se achou em sua boca. Por que foi que Jesus fez isso? Por que isso, irmãos? Ele foi tido como um criminoso, entregue aos soldados como criminoso, para que nós, que somos os verdadeiros criminosos e pecadores diante de Deus, pela fé nele, sejamos livres da condenação e da perdição do inferno, livres daquela acusação e da sentença de morte que nós receberíamos no último dia, se Jesus não entrasse na nossa vida. Irmão, Jesus, ele se deixou ser tratado como um criminoso, ele não sendo criminoso. Ele se deixou ser entregue nas mãos daqueles homens perversos, para que nós, quando chegarmos diante de Deus, nós não nos cheguemos diante dele naquele dia, tremendo, ou chorando, ou desesperados por saber que vamos receber a condenação eterna. Não, ele se entregou para que nós possamos chegar diante do trono de Deus naquele último dia, transbordantes de alegria, transbordantes de gozo, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho aqui também nos mostra que Cristo se tornou alvo de zombaria. Veja dos versículos aqui 17 a 20. Jesus já tinha sido espancado, entregue os soldados, aquele destacamento de soldados. Não foi um soldado, foi um destacamento de soldados. E quando Jesus então foi levado para o pretório, o que eles fizeram? Colocaram um manto vermelho em Jesus, puseram na cabeça dele uma coroa, mas não uma coroa de ouro, uma coroa de espinhos. Imagine aquela coroa sendo colocada na cabeça de Jesus. E aí, pegaram um caniço, um bordão, um pedaço de madeira, dando na cabeça dele, depois dele já ter sido espancado e açoitado, dando na cabeça de Jesus, batendo no seu rosto, cuspindo nele, dizendo: profetiza quem foi que te bateu. E aqueles homens perversos se ajoelhando, não adorando de verdade, né, mas adorando zombando de Jesus. Irmão, imagine, veja que zombaria cruel que Jesus sofreu. E depois de toda aquela palhaçada que fizeram com ele, tiraram aquela roupa de Jesus, aquele manto, e o levaram para fora, a fim de ser crucificado. Irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi tratado como lixo. Ele foi tratado como um palhaço. Ele foi zombado. Ele foi escarnecido. Irmãos, se a gente vê uma pessoa sofrendo, né? Hoje a gente vê toda essa questão do bullying, né? Toda essa preocupação. Fulano de tal está sofrendo bullying. Agora imagine, irmãos, o Filho de Deus descer aqui nesse mundo para ser alvo de zombaria cruel. Mas por que ele foi zombado? Jesus, ele recebeu a zombaria para que aqueles que nele creem possam receber, não zombaria, mas glória, honra e vida eterna. Jesus foi zombado, rejeitado, cuspido, para que nós,
que na verdade merecíamos receber aquela zombaria, nós pela fé nele, sejamos acolhidos de modo triunfante. E ao invés de recebermos a coroa de espinhos, recebamos a imarcessível coroa de glória. A coroa da justiça que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós só temos direito àquela coroa porque Jesus recebeu a coroa de espinhos aqui no nosso lugar. Mas o texto continua dizendo em terceiro lugar, a partir aqui no versículo 24, que Jesus ele foi desnudado, despojado das suas vestes diante dos seus inimigos. Olha lá o versículo 24. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. Irmão, você já quer uma humilhação pior do que você deixarem você pelado na frente de todo mundo? Ninguém quer ficar pelado, né? Todo mundo se preocupa como vai se vestir. Irmãos, agora imagina Jesus depois de ter sido tão humilhado. Ainda ali na cruz, arrancaram as suas roupas. Deixaram ele nu. E ele foi crucificado nu. E as suas vestes, as suas roupas, sorteadas. Por que, irmãos? Por que Jesus fez isso? Jesus ficou nu na cruz, para que nós, que estamos completamente nus diante de Deus, para que nós que não temos nenhum pingo de justiça própria, para que nós tenhamos vestes de justiça, para que quando nós comparecermos diante de Deus e dos anjos na glória celestial, nós não sejamos envergonhados lá por estarmos nus. Jesus foi desnudado para que nós recebêssemos as vestes nupciais, né? Ele foi desnudado para que nós recebêssemos dele vestes de justiça e estejamos cobertos diante de Deus. E o texto continua nos mostrando, em quarto lugar, que Cristo sofreu a humilhante e vergonhosa morte de cruz. Veja aí no versículo 25, né? Era a hora terceira quando o crucificaram. Eu não preciso me ater aqui aos detalhes da crucificação, que os irmãos sabem, que é o pior tipo de morte que um malfeitor pode receber. A morte mais cruel, mais terrível. Mas foi essa morte que o Filho de Deus recebeu. O Deus, cantamos aqui, né, o Deus Criador. Porque Jesus é Criador com o Pai e com o Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas o Criador foi crucificado e morto naquele madeiro amaldiçoado. E a palavra de Deus já previa isso. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus sofreu essa morte tão humilhante, para que nós, malditos pecadores, pela fé nele, sejamos transformados em benditos. Jesus se fez maldição, para que nós, sobre quem pairava a maldição de Deus, a justa maldição de Deus, se torne em bênção na nossa vida.
Ele sofreu aquela morte amaldiçoada e vergonhosa, para que nós hoje fôssemos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em quinto lugar, Cristo foi reputado como malfeitor, reputado como transgressor. Veja o versículo 27 e 28. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado entre os transgressores. Como se não bastasse, além de toda aquela crueldade, toda aquela morte terrível, ainda ele foi crucificado entre 2 ladrões, entre 2 malfeitores. E aquele que nunca cometeu sequer um pecado foi contado entre os transgressores. Você gostaria de ser contado entre as populações carcerárias? Você gostaria de ser contado entre aqueles que estão lá em Havaí, na cadeia pública? Eu não gostaria. Mas Jesus foi contado entre os transgressores, para que nós, miseráveis transgressores, escapemos do juízo e sejamos declarados justos, retos, santos aos olhos de Deus. E por último, o texto tem muitas coisas, mas nós vamos parar por aqui. Jesus foi considerado como impostor na hora da sua morte. Olha lá o versículo 29. E os que passavam, irmãos, pensa na dimensão, como foi terrível essa morte de Jesus. Porque além de todo o suplício que ele passou, ainda as pessoas que passavam pela cruz não passavam admirados, passavam zombando e dizendo: ah, esse aí não é aquele que falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Agora desce. Será que ele pode fazer isso? Ele disse que veio aqui ao mundo para salvar os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz, desce da cruz, e todo mundo aqui vai acreditar em você. Então Jesus, até na hora da sua morte, ele foi tido como um impostor, como se tudo aquilo que ele havia vivido e falado fosse uma mentira. Mas esses zombadores, na verdade eles disseram uma grande verdade, porque Jesus naquela cruz, ele não estava nem um pouquinho preocupado em salvar a sua pele, nem um pouquinho preocupado em salvar a si mesmo, porque ele se deu para salvar você. Ele se deu para salvar a mim. Ele se deu para salvar todos aqueles que nele creem. E ainda na sua morte, Jesus sofreu toda aquela zombaria e ele não experimentou um pingo de conforto. Um pingo. Porque até Deus desamparou Jesus naquele momento. A gente lendo a história da igreja, a história do povo de Deus, você vê que os mártires, aqueles que morreram por causa da sua fé, muitos deles assim, estavam queimando na fogueira e louvando a Deus, e testemunhando do Senhor. Irmãos, isso é porque teve uma graça de Deus ali, especial na vida dele. Porque quem é que consegue, sendo queimado vivo numa fogueira, louvar a Deus? Quem, humanamente falando, tem essa capacidade? Eu não tenho. Tanto é que os pais da igreja, os mestres da igreja, falam que o martírio é um dom, que nem todo mundo tem esse dom do martírio. Eles chegam até a falar isso. Então há um conforto, há uma graça, há uma bênção especial para aqueles cristãos que são martirizados por causa da sua fé. Mas para Jesus não teve refresco, não. Para Jesus não teve conforto. Para Jesus não teve um pingo de consolo naquela hora. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre ele naquela cruz.
Jesus foi considerado um impostor, sem receber um pingo de consolo naquela hora terrível, para que nós hoje, aqueles que nele creem, para que nós na hora da nossa morte, na hora das nossas tristezas, na hora das nossas lutas, na hora das nossas dificuldades, nós tenhamos consolação, nós tenhamos conforto e a segurança de que Deus nunca vai nos desamparar. Irmãos, eu gostaria de concluir, depois de nós meditarmos nisso, e olha, durante essa semana, volte a ler esse texto, volte a ler o texto da crucificação de Jesus, e a pensar no grande amor de Deus por você. Esses dias, alguns hinos, eu tenho ouvido alguns hinos que eu já conhecia, mas que estão no meu coração. Hoje de manhã até eu lembrei um deles. Esse é um hino que, esse aí acho que você não conhece, Moraes. Ele diz assim: quão vasto é o amor do Pai, profundo sem medida, ao ponto de seu Filho dar, para o verme vil ter vida, que perda agonizante, o Pai seu rosto vira, e as marcas do ungido conduzem-nos à glória. E nesse hino, a letra, a continuação dele é maravilhosa, que ele diz, ele fala da hora que estavam as pessoas escarnecendo, zombando de Jesus. Ele diz, e eu estava com eles lá, participando daquela zombaria. Irmãos, até o momento em que nós nos rendemos aos pés de Jesus, enquanto isso não acontece, nós ainda estamos do lado dos escarnecedores, do lado dos zombadores, do lado daqueles que escarnecem de Cristo, que escarnecem de Deus. Mas quando nós nos rendemos aos pés de Jesus, aí a gente passa do lado dos adoradores, né? Dos adoradores do Cordeiro de Deus. Meu querido, fica aqui o desafio para você nessa noite. Se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, você ainda está entre os zombadores. Eu estava entre eles também, mas o Senhor fez cair a minha ficha e ver o que eu estava fazendo. E então eu me derramei aos seus pés. O Senhor Jesus te chama nessa noite para você sair do lado dos zombadores e dos escarnecedores e vir para o lado dos adoradores do Cordeiro de Deus, que como aquele soldado que contemplou aquela hora tão cruel e viu o nosso Senhor morrendo não como um homem qualquer, mas morrendo como rei, morrendo como Deus. Ele então disse, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Então que você venha para o lado dos adoradores. Meus irmãos, não se esqueça de outra coisa. O que foi que provocou todo esse sofrimento de Jesus? Foi o meu pecado. Foi o teu pecado. Nós somos os responsáveis por todo esse sofrimento, toda essa agonia, não apenas física, mas principalmente moral, que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. Pense em como nós somos devedores a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Como é que nós vamos poder pagar isso que Ele fez? Ele sofreu tudo isso. Nós vimos aqui, Ele foi entregue como criminoso, condenado à morte. Ele se tornou alvo de zombaria. Ele foi despojado das suas vestes. Ele sofreu a humilhante e vergonhosa morte de cruz. Ele foi tido como um transgressor. E ele foi tratado como um impostor na hora da sua morte. Tudo isso Ele fez por amor a você e por amor a mim. Irmãos, não pense que a graça de Deus, que hoje as bênçãos que nós temos, elas são porque você conquistou isso, ou porque você fez por merecer. Nós só podemos ter direito a todas essas bênçãos que nós vimos nesta noite, porque Cristo adquiriu elas,
cada uma delas, a preço do seu sangue, na cruz do Calvário. E você não podia fazer nada para você mudar a sua situação. Mas Ele fez, morrendo na cruz por nós. Contemple esse grande amor. Volte os seus olhos para esse grande amor. Volte os seus olhos para a cruz. Ó grande amor de meu Senhor, quem pode o seu amor sondar? Ó grande amor do Salvador, quem pode o seu amor sondar? Quem pode entender um amor desse? Um amor tão grande. É um amor que vai além do nosso entendimento. Então contemple esse amor. E se você quer servir a Deus, se você quer fazer alguma coisa de bom na tua vida, se você quer ser uma pessoa ativa na igreja, ativa na obra que Deus está realizando no mundo, não faça isso motivado por nenhuma outra coisa, senão pela cruz. Que o seu desejo, que o nosso desejo de servir a Deus, de dedicar as nossas vidas, de evangelizar, de trabalhar, de servir, irmãos, que isso não seja para nós acharmos que é isso que vai trazer significado para a nossa vida, porque não é isso. Mas que nós possamos fazer todas essas coisas, que nós possamos viver, que nós possamos servir, motivados pelo grande amor de Cristo por nós, revelado na cruz do Calvário. Que essa seja a nossa motivação. Como diz 2 Coríntios 5,14, que nós vivamos por aquele e para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque, irmão, se não for assim, vai chegar um momento que você vai desanimar. Se nós não formos animados, renovados pela cruz, pelo sangue de Jesus, pela mensagem do Evangelho que precisa constantemente ser lembrada, ser trazida à tona nos nossos corações, irmãos, a gente vai virando religioso. Nós vamos virando pessoas que não têm perseverança, que não continuam. Vamos nos tornando pessoas frias, pessoas apáticas, pessoas indiferentes com Deus, com a palavra, com a igreja, com o mundo, com a grande necessidade espiritual e material que o mundo que nós vivemos tem. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela vai nos renovando, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos animando, ela vai nos transformando, ela vai pulsando no nosso coração, e então a nossa vida, nosso trabalho, nossa dedicação, nossas orações, nossa evangelização, o ministério, na igreja, fora da igreja, nosso trabalho, nosso relacionamento familiar, nossa vida em todos os seus aspectos, ela será uma resposta e ao mesmo tempo uma grande demonstração do amor de Cristo revelado na cruz do Calvário. Assim como Jesus se ofereceu espontaneamente, que nós também, cada um de nós aqui, ofereçamos os nossos corpos, nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se Ele ofereceu tudo por nós, que nós também ofereçamos tudo por Ele. Não porque achando que nós vamos mudar a nossa situação pelo que a gente ofereceu. Mas como é que eu posso me furtar aquele que por mim tudo entregou? Como é que eu posso segurar coisas, áreas da minha vida, diante daquele que por mim tudo fez
tudo deixou o seu trono de glória no céu, para vir a este mundo nos salvar. Meu irmão, que a mensagem do Evangelho, que a mensagem da cruz, continue encantando cada um de nós, continue nos deixando admirados, maravilhados, boquiabertos diante do amor de Deus, mas não apenas boquiabertos. Que a cruz nos leve a uma entrega total, a uma renúncia total, a uma dedicação total àquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar os diáconos aqui à frente, os irmãos do louvor. Você que confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, foi batizado nas águas, está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, você está convidado a participar, seja você de alguma outra igreja da mesma fé que a nossa, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Mas esse é um momento também em que talvez você que até hoje não pôde participar da ceia, porque você ainda não deu um passo ao lado de Cristo, você ainda não confessou Ele como Senhor da sua vida, não foi batizado nas águas, esse é um momento que deve mexer com você. E você se perguntar, até quando eu vou continuar sem participar da mesa do Senhor? Se você não quer Cristo, se você não procura ser um discípulo dele, se você não procura ser batizado, na verdade você está dizendo, olha, eu não quero ser de Cristo e nem fazer parte da igreja dele. E eu tenho certeza que de todos os que estão aqui, esse não é o desejo do seu coração. Então eu apelo a você nessa noite, que você deixe de protelar essa decisão na sua vida, e você nos procure, dizendo, não, eu quero ser um discípulo de Cristo, e eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser membro, eu quero fazer parte da igreja do Senhor, a igreja que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, meu querido, ouça o chamado do Senhor nesta noite para você. E você que por algum motivo ou outro já foi batizado tudo, mas não participa da ceia, até quando você vai ficar desse jeito? Ou hoje de repente aconteceu alguma coisa e você fala, não, hoje eu não vou participar. Por quê? Por quê? A mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. E essa mesa não é para gente perfeita. Essa mesa é para quem briga com a mulher. Essa mesa é para quem tem problema de relacionamento. Essa mesa é para quem lida com pecados, com dificuldades na sua vida, mas com uma diferença. Se arrependeu, se quebrantou e colocou a sua confiança no Salvador, no Senhor. É para esse. Então, você é imperfeito, está cheio de fraqueza, então é para você mesmo. Nesta noite o Senhor Jesus chama cada um de nós para participar da sua mesa. Então, em espírito de oração, vamos cantar ao Senhor, é o poder desta cruz. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. O dia então chegou, trevas, morte e dor, sobe ao Calvário, meu Jesus, viu condenação. Te damos graças, Senhor, por esse privilégio. Te louvamos, Senhor, abençoa o Teu povo através destes elementos, em nome de Jesus. Amém. Pode escrever. Te damos graças, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Que haja fé em cada coração ao participar deles, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Cada transgressão, a tua intenção sobre o Senhor cair. É o poder dessa cruz, grande amor de Jesus.
meu nome posso ver, escrito com poder, com o próprio sangue do Senhor. A morte se venceu, a vida se nos deu, com seu imenso amor e poder. Desce a cruz, compaixão de Jesus, em favor e amor, perdoados somos pela cruz. E poder, desce a cruz, compaixão de Jesus, em favor e amor, perdoados somos pela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão Luiz estará dando graças ao Senhor pelo pão e pelo cálice. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quanta graça, Senhor, estarmos na tua presença, Senhor, nosso Senhor, Deus. que coisa maravilhosa. E podermos estarmos aqui reunidos, ó Glória Deus, a ti, Pai. ouvirmos a tua palavra, Senhor, e nos prostrar diante do Senhor em agradecimento, Senhor, por tão grande salvação, Senhor, nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo, Senhor. Muito obrigado pelo teu sangue, Senhor, nosso Deus, que é o que tem nos sustentado, Senhor, nosso Deus, através da tua graça, Senhor. Amém. Abençoamos, Senhor, nosso Deus, este pão, Pai, que representa o teu corpo, Senhor, nosso Pai. Ó Deus, que seja um alimento, Senhor, espiritual a nós, ó Deus. Também, Senhor, nosso Deus, por esse suco, Senhor, que representa o teu sangue, Senhor. Agradecido nós somos, ó Deus, porque recebemos de ti, Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor, nosso Deus, a tua força, o teu amor, o teu poder. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecido. Amém, Jesus. Amém. Porque o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus. Pensando em tudo isso que nós refletimos nesta noite, comamos o pão. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Glória a Deus. Nos coloquemos de pé, em louvor, em gratidão ao nosso Deus, enquanto os diáconos estarão também recolhendo os cálices. Aqui nos lê. Vamos louvar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que está sentado no trono da sua glória, e nós somos os seguidores do Cordeiro de Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Pode louvar, viu, irmão? Se quiser dar um glória a Deus, aleluia, fica à vontade. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que morreu, ressuscitou e vai voltar. E essa é a nossa esperança. Glória a Jesus.
Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és de todo Santo és tu, ó Cordeiro de Aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Aleluia, Santo, Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és, digno tu és de todo Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. E antes de nós irmos embora, nós vamos nos lembrar do compromisso que nós temos como igreja. Quando a nossa igreja foi fundada, houve um acordo aqui na igreja, né, irmã? Dia 1º de janeiro de 1964. E os nossos primeiros irmãos que estavam aqui assumiram esse pacto, esse compromisso. E todos nós que vamos chegando na igreja, nós também vamos entrando dentro desse compromisso. Então nós vamos ler juntos o pacto da nossa igreja. Nós temos um pacto entre nós, ninguém está aqui solto. Nós temos um compromisso, uma aliança entre nós. Então nós vamos ler juntos e depois vou encerrar com uma oração. Vamos lá? Fazer das escrituras sagradas, a nossa única regra de fé e prática, observando tudo quanto nela está escrito, para o nosso ensino, exortação, advertência e norma de vida, render em espírito e em verdade o culto de adoração, louvor e ação de graças a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Viver uma vida que convém a verdadeiros cristãos, vida de amor, paz, justiça, esperança, abnegação própria, de espírito de perdão e consagração à causa do Evangelho.
promover nosso aperfeiçoamento individual e coletivo, por meio da oração e leitura assídua e devotada da Bíblia, do culto público, doméstico e particular, ser fiel às ordenanças e preceitos do Novo Testamento, diligentes no serviço do Senhor, zelosos na propagação da fé, restritos na guarda do domingo, alegres na contribuição dos dízimos, intransigentes na condenação dos vícios, sinceros na solidariedade com todo o povo de Deus na terra e leais com as demais igrejas batistas nacionais. Pai, esse é o nosso compromisso. Sabemos que pela nossa força não podemos cumpri-lo. Pedimos tua força, teu poder e tua graça, para que nós vivamos, ó Deus, de acordo com esse compromisso, que nada mais é do que aquilo que a tua palavra exige de nós. Ó Deus, nos lembramos dos enfermos, dos que sofrem, de modo especial do irmão João Alves, que está internado no hospital estadual, aguardando cirurgia. Te agradecemos pelo grande milagre que tu operaste na vida da Lívia, filha dos nossos irmãos Davi e Thaís. Obrigado, Deus, pela grande libertação. Assiste e socorre os teus filhos que estão agora sofrendo, passando por lutas e dificuldades, ó Deus, e dá-nos coragem e ousadia para anunciarmos o teu evangelho durante esta semana, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje, para sempre, amém. Quarta-feira vem orar, hein? Reunião de oração. Dê um abraço no seu irmão.